Graça e paz, amados, que alegria podemos compartilhar da preciosa palavra de Deus. Essa semana queremos falar sobre o que é uma vida com Deus. Jesus, então, ensinou algumas coisas aos discípulos em Mateus, e nós temos aqui o chamado Sermão da Montanha. O que me chama a atenção é os detalhes desse sermão, o contexto que Jesus chama os discípulos, e no verso 1 do capítulo 5 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Detalhes importantes aqui nesse texto. A multidão se aproxima de Jesus. Jesus não começa a falar, a ensinar, antes que os seus discípulos se aproximassem. O momento em que os discípulos se aproximaram, Jesus passou a ensiná-los, dizendo. A quem Jesus estava falando? Aos discípulos. A multidão ouviu Jesus? Ouviu. Foi ensinada por Jesus? Eu creio que não. Porque somente aqueles que estão juntos de Jesus, próximos a Jesus, ouvem realmente, aprendem realmente os ensinamentos de Jesus. E passou a ensiná-los. Senão estaria escrito aqui, Jesus passou a ensinar a multidão. Para a multidão Jesus falava. Para os discípulos, quando eles estavam pertos, Jesus ensinava. Às vezes nós estamos perto de Jesus e aprendemos, recebemos a palavra de ensinamento do Senhor. E às vezes estamos tão distante do Senhor que não aprendemos nada. Então, isso nós precisamos ter um parâmetro na nossa vida. O que eu tenho aprendido e aplicado na minha vida nos últimos tempos define a distância que eu estou vivendo, a distância que eu estou de Jesus. Eu quero que você pense nisso nessa semana. Qual a distância? Quando estamos juntos, próximos de Jesus, Jesus senta e nos ensina. Quando estamos distantes, talvez a voz do Senhor será só mais uma voz, não um ensinamento. Que Deus abençoe, que essa seja uma semana de ensinamento na presença de Deus. Deus abençoe.